Fala pessoal de casa, estamos ao vivo, né? Agora, estamos ao vivo não, a forma de falar, né? Então, esse é o primeiro episódio desse quadro que a gente criou aqui na agência, chamado Operação Marketing. E nós temos um objetivo bom. Esse quadro ele já tem um tempo já que a gente veio pensando nele. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, inclusive. Mas antes eu quero explicar para vocês o que é isso aqui, o que é esse cenário, o que é essa agência, né? Onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Como eu falei, a gente criou esse quadro para ter uma interação com o público de casa, ter uma interação com quem quer aprender, ensinar as pessoas, transmitir experiência, entendeu? E eu digo não transmitir a experiência minha, porque, como as outras pessoas falam, eu sou orelha seca ainda. Então, como eu não tenho, né, muito, digamos assim, essa autoridade em algum assunto, então eu criei esse quadro aqui, nós criamos daqui da agência, para trazer conteúdo, trazer experiência, trazer conhecimento dos convidados que nós vamos trazer. E o nome desse quadro é Operação Marketing, onde nós vamos falar de vendas, nós vamos falar de marketing, de estratégia, de gestão, que é muito importante hoje, também lidar com a gestão, né, de pessoas, que hoje é um assunto bem falado, bem atualizado das pessoas. E para você de casa, eu vou ficar olhando para o meu celular às vezes, porque eu tenho um script para seguir com a minha convidada aqui. Eu vou apresentar agora para vocês a minha convidada, entendeu? Muito querida. Outra coisa que eu vou explicar também, já vinha pensando de fazer esse quadro com a senhora, como primeiro participante, primeiro vídeo e o primeiro episódio da Operação de Marketing com a senhora. Poderia ter convidado outra pessoa? Eu poderia, mas eu não quis. Eu quis que fosse com a senhora, entendeu? Estou Exclusivamente. muito lisonjeada. Então nós estamos aqui hoje com a presença da Ana Paula Torres, muito querida, e eu vou ler o currículo dela que ela me passou aqui. Ana Paula Torres Soares, mãe, esposa, empresária, com experiência na área de vendas, entendeu? Há mais de 15 anos, liderando equipes comerciais há mais de 10 anos, batendo os recordes em venda de veículos e consórcios, e agora atuando como empresária no segmento de manutenção de veículos leves e pesados aqui na região, né? Na área de Marabá, Canaã, Paraupebas, nesse sentido, né? Então, eu vou passar a palavra para a senhora falar um pouquinho da senhora, falar esse momento que a senhora está vivendo também como empresária e um pouco da sua experiência. O pessoal de casa. Bruno, é um prazer ser a primeira convidada desse quadro. Eu tenho certeza que será um sucesso, né? E trazer conhecimento para as pessoas sempre é muito enriquecedor. Principalmente esse tema, que é um tema tão atuante, né? E onde as pessoas têm essa necessidade de buscar mais sobre esses assuntos. Como você mesmo falou aí, eu tenho uma vasta experiência nessa área comercial. Eu comecei como vendedora no corporativo, trabalhei em grandes marcas como Renault, como Nissan, Toyota, Honda, né? Liderei equipes de vendas e eu costumo falar que hoje eu estou como empresária, mas eu nasci e sou vendedora. Porque eu acredito que todos nós precisamos ter a venda no nosso dia a dia. Porque se você não vende um produto, mas você vende um serviço ou você vende uma ideia. Então, você precisa entender de vendas em qualquer ambiente que você estiver. Isso é muito importante. Só outra coisa para citar aqui também, nós estamos com uma parceria também com o pessoal das reproduções, quem está gravando para a gente, entendeu? Nós temos essa parceria. E, assim, só para o pessoal de casa entender, como a Ana Paula falou, ela já passou a ser líder comercial e representante em algumas marcas que a gente conhece, Toyota, né, e por aí vai. E eu conheci ela era minha gerente na Toyota, entendeu? Sim. Eu conheci ela lá. E uma das coisas que me fez, assim, entender que eu gostava de vendas foi por conta dela. A forma de vender e uma forma de vender que, para mim, foi algo que teve um destaque, que ela chamava de uma venda agressiva, entendeu? Então, isso para mim foi um destaque, porque foi lá que eu aprendi a vender a vender de forma comum, mas fazer uma venda agressiva. Foi isso que eu aprendi.
Então, o intuito disso aqui, como eu falei para a senhora, é transmitir, né, a experiência que a senhora tem para o pessoal de casa, né? E com isso eu tenho algumas perguntas, tenho alguns scripts para a senhora. E eu gostaria de começar por isso aí, para a senhora explicar para a gente o que é uma venda agressiva, entendeu? E por que ela se diferencia de uma venda comum, um exemplo, sabe? Na realidade, o que acontece, né, Bruno? Hoje, as pessoas elas têm senso de urgência. E a informação ela está muito aberta, ela está na mão. Hoje nós temos, um cliente ele faz uma cotação de um produto em várias empresas em segundos. Então, se você não for um vendedor agressivo, você perde essa venda. Eu costumo falar que os vendedores hoje, eles precisam ter algo a mais. Eles não precisam só entender tecnicamente do produto ou do serviço. Eles precisam criar uma conexão. Pessoas vendem para pessoas. Então, se você gera essa conexão, você cria esse senso de urgência. E a venda agressiva, ela tem que ser uma venda onde você cria o senso de urgência no cliente, pelo produto ou pelo serviço. Então, quando você trabalhou comigo, né, eu tinha muito essa questão de trabalhar sempre com a equipe muito sintonizada, com uma energia, né, com metas diárias, com metas semanais e metas mensais. Justamente para que os vendedores entendessem que eles precisavam ter esse senso de urgência para que no final do mês eles alcançassem o êxito do resultado das suas metas. Então, hoje, o que a gente precisa entender? Que o cliente, ele tem o senso de urgência de adquirir aquele produto. Porém, ele tem aquele produto em qualquer lugar, seja no digital ou seja no presencial. Então, o papel fundamental hoje do vendedor, do consultor de venda, é criar esse senso de urgência para que o cliente venha adquirir esse produto com ele, né? E com isso, ele vai criar uma conexão, ele vai criar uma fidelização e ele vai criar uma constância de atendimento àquele cliente. Entendi. Mas no caso, então, a diferença entre uma venda agressiva é mais o senso de urgência e o relacionamento que se cria entre o cliente? Exatamente. Eu costumo falar que, na realidade, a venda agressiva, né, ela é a venda que cria o senso de urgência, porém, ela é a venda que cria a conexão. Hoje, nós temos, as pessoas, elas precisam de atenção. A gente vive uma era onde as pessoas, elas têm a urgência, mas elas não têm a conexão. Você dispor o seu tempo para estar ouvindo a história de alguém, para você estar entendendo a necessidade de alguém, é muito importante, né? E as redes sociais, infelizmente, ela criou essa conexão, mas criou esse distanciamento também. E é como eu acabei de falar para você, pessoas vendem para pessoas. Então, você não vai conseguir vender algo para alguém se você não adquirir a confiança dessa pessoa. Se você não criar, não gerar essa conexão. Você pode até vender uma vez, mas você não vai fidelizar aquele cliente. Então, quando eu falo do senso de urgência, é você entender a necessidade do cliente, é você gerar essa conexão e somente após isso, realmente você realizar aquela venda. Compreendi. Mas a senhora acha que a nossa região aqui ela tem um déficit de entender o que é uma venda? Muito. As pessoas, na nossa região, as pessoas pensam que vender é oferecer o produto e receber o pagamento. E a venda, ela não é isso, né? A venda, ela é uma consultoria. Porque muitas vezes, vou te dar um exemplo, eu venho na sua agência, Bruno, eu quero fazer uma propaganda. Quero fazer uma propaganda dessa caneca, entendeu? Porque eu preciso vender 30 unidades dessa caneca. Então, se você tiver a expertise de um vendedor, você vai me oferecer não somente a propaganda dessa caneca, mas você vai me oferecer a experiência de adquirir essa caneca. E é aqui que está o segredo. As pessoas hoje, elas pagam pela experiência. Lógico que nós temos, sim, público que procura preço e nós temos público que procura valor. Isso é muito importante as pessoas, principalmente o vendedor, identificar isso, né? E quando a gente fala de uma venda que gere conexão, que gere fidelização, provavelmente você vai ter que se conectar com esse cliente que procura valor. Porque o cliente que procura preço, infelizmente, ele não vai fidelizar. Ele vai onde estiver o valor mais barato.
certo? Entendi. Então, quando você gera valor numa venda, quando você gera essa conexão, quando você agrega, né, muito mais do que a experiência de adquirir algo, você está gerando ali uma conexão e uma fidelização. Seja em qualquer área que for, seja você oferecendo um produto, um serviço, um projeto, uma ideia, qualquer coisa. Isso é importante. Eu vejo que os consultores, hoje em dia, principalmente aqui na nossa região, eles querem empurrar o produto. De goela abaixo. Exatamente. Eles querem empurrar o produto. Parece que eles estão querendo bater meta o tempo todo. Exatamente. Entendeu? Muito, muito, assim... Nós temos, infelizmente, Bruno, na nossa região, na realidade isso é uma cultura, né? E isso não foi criado uma cultura somente agora. Antigamente, eu te falo isso, quando eu comecei na área de vendas, há 20 anos, as pessoas tinham muito isso. Ah, se eu não der pra nada, eu vou virar vendedor. Entendeu? Se eu não sei fazer nada, eu vou vender. Só que a venda, gente, ela é uma técnica. A venda, ela é uma ciência. A venda, ela é um estudo. Se você não se preparar, você não vai ser um bom vendedor. Existe uma grande diferença num vendedor e num tirador de pedido. Uhum. Entendeu? O cara que vende Coca-Cola, ele tira pedido. O cara que ele vende um produto que não é conhecido e que ele oferece uma experiência, ele sim é um vendedor. Quantos profissionais nós temos que têm um excelente conhecimento, que tem uma área técnica que consegue desenvolver e mostrar para as pessoas que é o melhor, mas na hora de se vender, não sabe. Não é verdade? É verdade. E muitas vezes as pessoas pensam que o vendedor ele fica limitado ali. Eu vou ser vendedor, hoje eu vou vender sapato, amanhã se não der certo eu vou vender roupa. Só que o vendedor é a única profissão que ele não tem limite de salário. A única profissão que o céu é o limite se chama vendas. Porque ali você vai mostrar que o seu salário ele vai ser conforme a sua capacidade. Então, lógico que nós temos vendedores medíocres, nós temos vendedores medianos e nós temos vendedores de alta performance, né? Então, eu costumo falar que a venda ela é uma ciência e você precisa estudá-la. Desde o momento que você recepciona o cliente, desde o momento que você faz a abordagem, desde o momento que você escuta a necessidade do cliente, porque isso é muito importante também. Muitas vezes o cliente ele vem te procurando um produto, um determinado produto, e o vendedor ele tem que ser mais ouvinte do que falante. Porque ele tem que entender qual é a necessidade do cliente. Quantas vezes você não entrou numa loja para comprar um simples boné e você saiu com a camiseta, com sapato, com uma calça, com coisas que você nem tinha necessidade. Por quê? Porque o vendedor te convenceu, te persuadiu que aquilo era importante para você. Ele criou em você o desejo. Então, aqui na nossa região, infelizmente, nós ainda temos a carência de muitos profissionais que vejam a venda, que olhem para a venda como uma oportunidade de negócio, de ganhar dinheiro, de gerar negócio. Nós temos vários empresários, eu te falo hoje que eu abri 2 empresas, né? E empreender não é fácil, né? Ser empresário, principalmente no nosso país, nos dias de hoje, não é fácil. E eu vejo muito empresário que não é vendedor. Se você não for o vendedor da sua empresa, se você não for o garoto propaganda da sua empresa, se você não for a cara da sua empresa, infelizmente seu negócio não vai dar certo. E eu vejo muitos empresários que não sabem se posicionar, que não têm poder de persuasão, que não sabem conversar, que não sabem se vender, porque para eu comprar um produto de você, eu tenho que te comprar antes. Eu tenho que comprar a sua ideia. Para eu poder comprar o seu serviço ou o seu produto. Então, infelizmente, na nossa região, nós ainda temos muitas pessoas que precisam abrir a cabeça e olhar para a venda como o principal pilar do seu negócio. Isso aí que você está falando é uma realidade. Aqui na agência eu recebo assim alguns clientes
que são empresários, são donos de empresas, que eles não querem vender, ou eles não sabem, entendeu? Já teve cliente que veio aqui, não, eu preciso arrumar um vendedor, entendeu? Para poder, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. O senhor chegou aqui me oferecendo o produto, porque a equipe que precisa é uma empresa de segurança patrimonial, me ofereceu os produtos e os serviços, e no final eu falei assim, para quê? Se é o senhor que tem que fazer isso. Aí então a pessoa estava presa no operacional, entendeu? Não se preocupando com a venda, que a venda para mim é o motor da empresa. Com certeza. Entendeu? Isso acontece muito aqui na região. Muito. Então, muito. Eu atendi alguns clientes mesmo. Isso que a senhora falou também é algo real. Isso acontece mesmo, para o pessoal de casa entender. Não tem uma semana que eu fui na loja de um cliente, aí chega um possível comprador, um cliente é depois que compra, que realiza a compra, e aí ele foi exatamente, procurou aquele produto e não tinha, e aí a pessoa pegou e foi embora, ou seja, não comprou. Aí eu falei, gente, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Vocês não são vendedores? Beleza. A pessoa chegou, buscou um produto, vocês pegaram a maquininha e passou, o nome disso não é vendedor não, eu chamo isso de operador de caixa. Exatamente. Né? Operador de caixa. Então isso aí que a senhora falou é real mesmo. Eu acho e outra, eu vejo que as pessoas precisam investir, né, no próprio treinamento, que é uma coisa que não acontece. Exatamente. Não acontece aqui na região. Não acontece. Infelizmente, nós temos hoje pessoas que, igual a gente falou no começo, né, que as pessoas hoje elas têm o senso da urgência. Então, elas não querem viver o processo. Né? Então, elas não querem aprender, elas não querem estudar, elas não querem se qualificar para que elas possam melhorar. E a venda, como eu falei para você, ela é um processo. Né? Ela tem todos os passos. Ela vem desde o momento da prospecção, né? Do momento da recepção, da abordagem, da qualificação, aí da negociação, a venda e o pós-venda, que é o mais importante. Então, ela tem vários passos que, se você não seguir, você pode até chegar a vender uma vez, mas você não vai fidelizar aquele cliente, você não vai gerar uma conexão. E é como você falou, quantas lojas nós temos que o cliente entra para comprar um produto, ele pega aquele produto, ele passa no caixa e vai embora e pronto. Não tem um vendedor que chegue e ofereça, né, algo a mais, que ofereça um produto que ajude a utilizar com aquele produto que ele está comprando, que crie o senso, né, do desejo no cliente. Então, são esses passos que a gente precisa mostrar, tanto para o empresário, para o comerciante, para qualquer pessoa de qualquer segmento, que ele precisa ter. Eu falo isso para todas as áreas. O médico, ele precisa saber vender o conhecimento dele. O advogado, ele precisa saber vender o conhecimento dele. Porque se ele não souber, infelizmente, ele não vai ter sucesso. Hoje nós temos uma rua gigante com milhões de pessoas desfilando nela, que são as redes sociais. Me diz qual é o maior captor de cliente que nós temos hoje? Redes sociais. E, infelizmente, principalmente aqui na nossa região, nós temos vários empresários que ainda têm a cabeça fechada para isso. Que não querem investir, que eles acham que investir em marketing, que investir em tráfego pago, que investir em redes sociais é dinheiro jogado fora. E não é. Eu falo por experiência própria. Eu tenho a minha empresa, tem 1 ano e meio. Hoje eu tenho minhas 2 empresas em uma cidade que tem 100 mil habitantes, que é Canaã dos Carajás. Mas você pode ter certeza que todo mundo sabe ou ouviu falar da minha empresa, porque eu estou 24 horas nas redes sociais, ou no Google, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, porque é o maior canal de comunicação que nós temos hoje. Então, até para isso, nós precisamos abrir a cabeça das pessoas, né? Então, assim, é todo um processo. Eu vou para as redes sociais, eu gero leads, eu trago esses leads para a minha equipe de vendas. Se eu não preparar a minha equipe de vendas para converter esse lead em vendas, vai ser dinheiro jogado fora. Então, o meu primeiro contato com o cliente é nas redes sociais, meu segundo contato com o cliente é no telefone, meu terceiro contato com o cliente é vindo à minha empresa, né? O meu quarto
contato com esse cliente vai ser converter esse atendimento em vendas. E o meu quinto contato com o cliente é finalizar essa venda. E o último, que é o mais importante, é o pós-venda. É ligar para esse cliente, é saber a satisfação desse cliente, entendeu? É sempre estar dando uma consultoria para esse cliente. Eu trabalho na área de manutenção, então minha equipe é preparada para estar ligando para o cliente quando completa 5.000 quilômetros rodados, 10.000 quilômetros rodados, se ele trocou o pneu dele, se ele vai sair de férias. Então, são esses pequenos detalhes que você fideliza o cliente. É como eu falo, o vendedor, ele tem que ser um consultor. Ele tem que prestar uma consultoria. E, infelizmente, hoje nós temos tiradores de pedidos e não consultores de vendas. Anota, Siddhartha, anota. Anota que essa daí é importante. Nós estamos na primeira, tá? Na primeira ainda. Ó, eu falo pra caramba, então vocês vão me cortando aí. Não, o Siddhartha me deu 1h30, né, Siddhartha? Vou acabar com os cartões de memória que ele tem. Muita experiência. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Qual deve ser a prática de um vendedor para bater a meta? A prática diária assim, dele. O que ele deve fazer? Assim, ter como... todo dia eu tenho que fazer prospecção, um exemplo. Entendeu? E tem um percentual, assim, por exemplo, tem dia que ele não precisa fazer prospecção, um exemplo. Entendeu? Não. Esse vendedor, Bruno, independente dele ter uma carteira de cliente ou não, né? Vamos supor que ele é um vendedor experiente, ele já tem uma grande carteira de cliente e ele tem uma rotatividade de vendas só com aquela carteira de cliente. Ele precisa prospectar mesmo assim. Se ele gostar de ganhar dinheiro, né? Ele precisa prospectar. Por que ele precisa prospectar? Porque todo cliente, ele sempre vai ter a necessidade, né? Toda prospecção, ela sempre vai gerar necessidade no cliente, se você ligar. Então, o que o vendedor ele tem que ter? Ele tem que ter um funil de venda. Ele tem que saber qual é o cliente frio, o cliente morno e o cliente quente. Eu costumo falar, e eu falava isso sempre para a minha equipe, o seguinte: todos os dias de manhã, quando vocês chegarem, primeiro, um dia antes, planeje o seu dia. O que acontece com a maioria dos vendedores? Os vendedores, eles ficam esperando os clientes entrarem na loja. Aí ele fica a parte da manhã no celular, batendo papo, esperando o primeiro cliente aparecer, né? E aí já se foram 4 horas, 5 horas do dia dele. Quando o fluxo na loja começa, ele começa a atender um, começa a atender outro, no final do dia ele vira para você e fala o quê? Hoje eu não tive tempo de prospectar. E aí ele atendeu aqueles clientes que já entraram na loja. O dia dele foi produtivo? Não foi produtivo. Então, o vendedor ele precisa, primeiro, ser organizado, ter planejamento e ter meta. Meta diária, meta semanal, meta quinzenal, meta mensal, meta semestral e meta anual. Se ele não souber para onde ele quer ir, qualquer caminho serve. Então, ele nunca vai saber quanto que ele vai receber no final do mês. Porque ele não tem meta, ele não tem disciplina, ele não tem planejamento. Então, eu sempre falava para os meus vendedores, no mínimo, eu quero 10 prospecções por dia. E quando eu falo prospecções, são de novos clientes, não da carteira de cliente. Você, obrigatoriamente, você tem que fazer a manutenção da sua carteira, ligar para o seu cliente, saber como é que ele está, entendeu? Lembrar do aniversário dele, desejar um bom dia. Isso é relacionamento. Prospectar é você captar novos clientes, novos futuros clientes. Então, quando você vai fazer uma prospecção, você tem que buscar. Eu sempre falava para minha equipe, procure listas, vá no sindicato do comércio, pegue uma relação dos associados, né? Vá na UAB, pegue a relação dos advogados, vá no CRM, pegue a relação de médico. Vou te contar uma história. Quando eu comecei a ser vendedora, isso há 20 anos, que não existiam redes sociais, que não existia o WhatsApp, que não existia lista de transmissão, era o de porta em porta. Sabe o que eu fazia? Na época, eu era vendedora da Honda. E Honda é um carro de luxo, então ele tem um público mais, né, seletivo. E aí eu falava, onde eu vou buscar esse público? Eu falava nos hospitais. Na época, eu tinha um plano de saúde.
Então, minha meta todo mês era marcar 10 consultas com cada especialista. Sabe por quê? Não era para eu saber como que estava a minha saúde. Era para eu ter um momento com o médico de oferecer meu produto. Eu já entrava no consultório do médico com o meu cartão de visita na mão. Falava, doutor, qual carro que o senhor usa? Pois é, eu sou vendedora da Honda, eu tenho um test drive que eu queria muito que o senhor fizesse. E ali eu já estava prospectando. Sabe quem foram os meus primeiros clientes? 80% médicos. Quem é de Marabá vai lembrar disso. Vendi carro para o doutor Vinícius, vendi carro para a doutora Gisele, vendi carro para vários médicos aqui da nossa região. Prospectando dessa forma. Então, isso é uma expertise que você tem. O vendedor, ele precisa ter vida social, ele precisa ser intencional, ele precisa estar em lugares que ele sabe que ele vai gerar frutos daquele encontro, daquela conexão. O famoso network que as pessoas falam é justamente para isso, né? É para você gerar conexão, é para você oferecer o seu produto, é para você falar de onde você veio, quem você é. E isso, com o tempo, vira algo tão cotidiano e tão comum que você nem precisa mais falar. Quando as pessoas te olharem, vão falar assim, nossa, olha o Bruno, olha a Ana Paula. Meu sobrenome por muitos anos foi Ana Paula da Toyota. Olha a Ana Paula da Honda, olha a Ana Paula da Renault, da Nissan, olha a Ana Paula da Map Elite, da Map Truck. Então, isso é identidade. Isso é autoridade. E você só gera autoridade quando as pessoas confiam em você, no que você oferece, no que você mostra para elas, né? Então, a venda é isso. A venda, ela é relacionamento. E hoje, as pessoas precisam entender isso. Que onde elas estiverem, elas têm que estar vendendo. Se você estiver na sua igreja, ofereça para as pessoas que estão na sua igreja, fale com que você mexe, qual é o seu produto, qual é o seu trabalho, o que você faz. Se você está em uma festa também, se você está num bar, se você está em qualquer ambiente. As pessoas hoje, elas têm vergonha de falarem sobre com que elas trabalham. E aí, como que elas querem vender, como é que elas querem crescer, como que elas querem expandir? Não tem como. Isso aí acontece mesmo. Assim, na visão da senhora, como é que a gente faz para colocar na cabeça de uma pessoa que é dono de uma empresa, que ela tem que aparecer? Por exemplo, igual a senhora falou, a Ana Paula da Toyota, Ana Paula da Map Elite, né, agora. Como que a gente faz para ele aparecer? Porque hoje assim, a gente se depara com muito empresário que não quer aparecer de forma nenhuma. Entendeu? E isso, pelo menos eu vejo que quando a pessoa não aparece, isso dificulta a venda dela. Porque eu sempre falo, é como se a identidade da empresa fosse a pessoa. Né? Como a senhora falou, uma pessoa se relaciona com outra pessoa. Entendeu? E aí ela não aparece, fica como se fosse o corporativo querendo se relacionar com a pessoa. E, cara, isso é difícil de colocar na mente do empreendedor. É difícil. Infelizmente, nós temos vários empresários que acham que não precisam aparecer, não precisam estar à frente da empresa, né? E muitas vezes eles contratam um gerente comercial, ou contratam um blogueiro, né? Ou contratam alguém do marketing para fazer essa parte do comercial. Só que eu te pergunto, quando você coloca uma outra pessoa para representar a sua empresa, a sua marca, e essa outra pessoa sai, qual vai ser a conexão desse público? Com quem vai ser a conexão desse público? Hoje, quem é o maior garoto propaganda da Havan? O velho da Havan. O dono da Havan. O dono, né? Só. E a Havan cresceu muito depois que ele começou a aparecer. E por mais que ele tenha parceria com outras pessoas que façam propaganda, mas as pessoas têm conexão com ele. As pessoas olham para ele, querem ver ele. Então hoje o empresário, ele precisa entender que para o negócio dele dar certo, ele precisa estar à frente. Ele precisa ser o comercial. Ele precisa pôr a cara, porque pessoas vendem para pessoas. E hoje, como eu falei para você, as pessoas, elas não estão atrás somente de um produto ou de um serviço. Elas estão atrás
de conexão, elas estão atrás de propósito. As pessoas, elas querem se sentir pertencente a algum grupo. Entendeu? Elas não querem comprar, fazer serviço só na Mapelite. Elas querem saber qual é o propósito da Mapelite. Quem são os donos da Mapelite. O que eles pensam. Quais são as intenções deles. Então, o empresário, ele precisa ter essa consciência que ele precisa estar à frente da empresa dele. Porque se ele não estiver, infelizmente, ele não consegue crescer. Porque, como eu te falei, Bruno, hoje nós estamos numa avenida onde está lotada de pessoas e todo mundo está querendo vender para todo mundo. Hoje a informação ela está muito fácil. Se eu quero qualquer coisa, eu vou na internet e eu pesquiso. Em segundos eu tenho valor, eu tenho marca, eu tenho para que serve, eu tenho tudo. Avaliação. Então, se eu não gero conexão, se eu não gero experiência, se eu não gero valor, se eu não dou uma identidade para minha empresa, infelizmente, minha empresa vai estar muito sujeita a falir. E aí a gente vê vários empresários que estão no mercado há muito tempo, estagnados, não conseguem crescer, não conseguem evoluir, justamente por essa mentalidade que você falou. Aí pagam vários cursos caríssimos, fazem várias consultorias, mas o principal, que é a mudança de mentalidade, que é entender que ali ele precisa estar, se fazer presente, eles não têm. Então, é como você falou, hoje nós temos várias pessoas que têm muito conhecimento técnico e que se transformam em empresários, mas continuam como operacionais dentro da sua empresa. Porque não tem a mudança de mentalidade. Não vira aquela chavinha onde eles precisam entender que eles precisam fazer e criar conexões. E a gente só cria conexões se nós estivermos à frente das nossas empresas, à frente da nossa equipe. Como é que eu quero que a minha equipe faça um excelente atendimento? Como é que eu quero que minha equipe seja motivada? Como é que eu quero que minha equipe cuide bem do meu cliente se eu não faço isso? Se eu não vou cumprimentar meu cliente, se eu não dou um bom dia, se eu não ofereço um cafezinho, se eu não pergunto se o atendimento foi bom? Não é verdade? Então, infelizmente, hoje, o grande desafio aí para o empresariado e para quem está, né, no mercado é isso. Ou você aparece, ou você some de vez. Eu conheci cliente que não, tipo assim, tem 20 anos de mercado, não tinha rede social nenhuma, não tinha cadastro no Google, a empresa dele não aparecia lá, eu ficava, rapaz, como é que esse cara vende? Como é que vende? Exatamente. Como é? Você vê muitas empresas, e é como eu te falei, às vezes tem empresário que às vezes chega ali naquele patamar, ele acha que ele não tem mais que crescer. Só que, infelizmente, vem outras empresas que estão atualizadas e que estão buscando hoje, né, esse mercado e trabalhando muito bem a parte comercial e trabalhando o digital e buscando mais clientes, que acabam tirando esses clientes que estão ali. Porque as pessoas querem inovação. As pessoas, elas querem novidade, elas estão todo o tempo buscando, elas querem experiência, como eu falei para você. Então, muitas vezes, eu deixo de ir na tua empresa que tu tem para me oferecer o mesmo produto para ir numa empresa que está inovando o tempo todo, que está me trazendo algo, uma experiência, sabe? É o que eu falo, você agregar valor. Essa é a pegada hoje. Esse é sabe, a cereja do bolo para o cliente. É você agregar valor. Você vê hoje grandes marcas mundiais criando cafés, criando lojas temáticas, criando ambientes instagramáveis, porque querem fazer o quê? O cliente viver experiência. A Havaiana não precisava criar lojas instagramáveis. Hoje, a Havaiana está criando lojas que o cliente tem a experiência de pisar na areia, de pisar na grama, de ter um ambiente diferente. E eles estão vendendo o quê? Sandálias. Então, se as pessoas não abrirem a mente para isso, infelizmente, os negócios delas não vão crescer. É bom. Isso aí é algo que a gente precisa pensar. Assim, a senhora tem uma técnica ou
que a gente pode explicar para o pessoal de casa assim, que faz gerar mais valor na cabeça do cliente? Tipo assim, que eu posso fazer algo para gerar valor na cabeça do cliente? Sim, eu costumo falar sempre o seguinte, quando você oferece um produto, né, você tem que oferecer, junto com esse produto, uma assistência, uma consultoria. Como eu te falei, né, eu vou te vender essa xícara. Bruno, o que essa xícara vai te proporcionar? Ah, essa xícara eu vou botar café dentro e vou tomar. Não, essa xícara ela vai te proporcionar um momento especial com a sua família quando você estiver à mesa. Essa xícara ela vai te trazer memórias afetivas quando você sentir o cheiro do café que vai estar aqui dentro. Essa xícara ela vai fazer parte da tua vida quando você estiver fechando um negócio. Então não vai ser somente uma simples xícara, sabe? Essa xícara ela vai te trazer várias experiências. Quando o cliente entra na minha loja, e eu sempre costumo falar para os meus vendedores, o cliente ele vem normalmente o cliente vai na oficina para solucionar um problema ou para prevenir um problema. Né? Então, normalmente o cliente quando entra na oficina é um ambiente barulhento, quente, né? Que ele quer logo sair dali. Normalmente ele já chega estressado porque o carro deu algum problema, porque o cliente que vai na oficina, normalmente, ele já vai com o carro dando problema. Então, assim, eu vou na oficina hoje. Exatamente. Entendi. Então, assim, é como eu sempre falo para minha equipe. Eu falo, façam com que esse momento seja um momento, entendeu? Mais tranquilo possível. Abordem o cliente, ofereça um café, uma água para o cliente, ofereça uma sala de espera climatizada, com uma televisão, com cappuccino, coloque um biscoito, tem um bombonzinho. É um ambiente diferente. Não é só uma oficina. Ele vai viver uma experiência. Hoje, para você ver, eu estou criando uma sala VIP dentro da minha empresa. É uma oficina. Eu poderia somente vender serviço pronto. Mas hoje eu estou criando uma sala VIP na minha empresa porque eu quero que os clientes que vão lá se desconectem daquele ambiente de oficina e vivam um momento de lazer. Vai ter uma mesa de sinuca, tem uma televisão, tem um som ambiente, tem um ambiente para botar notebook, carregar o celular, se ele quiser trabalhar. Uhum. Então, esse tipo de experiência agrega valor ao seu negócio. Sabe? E as pessoas precisam entender isso. O que eu posso agregar de valor dentro da minha empresa? Sabe? É o meu atendimento que precisa ser um atendimento diferenciado? O que a minha equipe vai oferecer de diferente para esse cliente? Na minha oficina hoje eu tenho um leve trás. É um diferencial. Lá em Canaã nenhuma oficina faz isso. Meu vendedor vai, busca o carro do cliente na casa dele, manda o orçamento, ele faz o serviço e após tudo ele deixa o carro na casa dele. Às vezes tem mês que eu faço uma lavagem. O cliente que trouxer o carro na minha oficina eu dou uma lavagem grátis. Você agrega valor. Quem é que não quer deixar o carro para arrumar e pegar o carro no final do dia limpinho, cheiroso? Então, são gestos simples que não mexem no seu bolso, entendeu? Mas que agrega valor ao seu negócio. E as pessoas precisam entender isso. Onde eu posso agregar valor no meu negócio? Para que eu gere uma experiência diferente para o meu cliente e assim eu fidelize ele. Então, nós temos várias alternativas. Né? O que a gente precisa é buscar fazer isso. Porque é como eu falei para você, hoje as pessoas, elas compram em qualquer lugar. Agora, onde elas compram e vivem experiências? Isso aí é verdade, isso é verdade. Deixa eu só compartilhar uma experiência bem aqui. Já que a senhora falou da caneca, pega bem ali para mim o presente, por favor. Já que a senhora está falando de experiência, de agregar valor, eu tenho um presente aqui para a senhora também. Nossa, que lindo! Valeu. Ai, Olha que aí. chique! Nossa, olha aí, viu? E eu falei tanto da caneca que eu ganhei uma caneca. Ganhou uma caneca também, da Operação Marketing. Muito. Olha, isso aqui. É isso aí. Você está agregando valor. E todas as vezes que eu for tomar um café café. ou beber água, Pronto. eu vou lembrar
do seu quadro, Amém. Operação Marketing. Então, isso é agregar valor, é criar memórias. Criar memórias, exatamente. Eu falo isso para os meus clientes também, eu falo isso. Tá entendendo? Porque isso é importante. É o que eu falei, o cliente ele precisa, o empresário, os vendedores, eles precisam entender que não é simplesmente passar preço, né? Não é só isso. E isso faz parte mesmo. Eu vejo dessa forma que a senhora falou também. E até para passar o preço, Bruno, existe técnica. Existe. Eu sempre falo para os meus vendedores, quando você vai passar o preço para o cliente perguntou, Bruno, quanto que está essa garrafa? Aí tu vai me responder, R$100. Aí eu vou falar, nossa, caríssima. Ali já acabou o nosso atendimento. Sim. Entendeu? Bruno. Eu tenho print registrado de muito isso, muito. Bruno, quanto que é essa garrafa? Então, dona Ana, esta garrafa é uma garrafa térmica, onde ela vai conservar por mais tempo a sua água gelada, né? Ela é uma garrafa de alumínio, então ela é uma garrafa mais resistente. Se ela cair, ela não vai quebrar, né? Ela é uma garrafa a vácuo, onde ela não vai deixar ter odor ou esfriar a sua bebida. Ela tem também essa alça de suporte, onde a senhora pode estar deixando ela em algum lugar, pendurada, ou conectar ela em algum suporte, né? Então, esta garrafa, com todas essas características, fica apenas por R$100. Não é diferente? Muito diferente. É isso que os vendedores eles precisam entender. O preço é a última coisa que você passa para o cliente. Lógico que nós vamos ter cliente que vai falar, não, só quero saber o preço. E aí você tenta contornar. Os vendedores hoje, eles têm medo dos clientes. Sabe por que o vendedor ele tem medo do cliente? Porque ele não está preparado para atender o cliente. Aí o cliente que é exigente, sabe o que o vendedor vira para você e fala? Esse cliente é muito chato. Esse cliente é muito difícil. Esse cliente, pelo amor de Deus, não quero atender ele. Para cada cliente chato que você deixa de atender, você deixa de botar dinheiro no bolso. Porque o cliente chato, normalmente, é o cliente que fideliza. O cliente que ele não te questiona nada, se ele não gostar de você, ele vai embora e nunca mais ele volta. Ele não vai te questionar, ele vai sair chateado e vai embora. Agora, o cliente que questiona, que é exigente, que está ali querendo algo a mais, que está cobrando mais de você, é o cliente que está querendo. Então, se você não trabalhar esse cliente, você, infelizmente, não vai ter cliente nenhum. Porque o bonzinho vai embora e o que você acha chato também vai embora. Então, o vendedor, ele precisa ter essa conexão, né, com o cliente. Ele precisa entender. Tem uma pergunta aqui que top que eu vou fazer para a senhora. Assim, só para quem não sabe também, isso que a Ana Paula falou é uma coisa engraçada. Eu vou falar para vocês que estão aqui, eu vou falar para o pessoal de casa. A Ana Paula foi o meu primeiro cliente depois que eu quis abrir a agência. Primeiro cliente. Foi. E aí eu fui lá vender para ela, porque ela ia abrir a da Garbo. Da Garbo, era. E aí eu tô colocando valor no meu serviço, e ela falou, eu quero saber quanto que é. Eu falei, calma, não foi assim que a senhora me ensinou, não. Calma. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, eu criei um monstro. Eu falei, pois então, deixa eu fazer o meu trabalho. Viu? Era só pra testar ele, pra ver se ele tinha aprendido. Olha só, ela querendo o preço. Eu falei, calma. Beleza, não, tranquilo. Essa aqui é boa, essa aqui é guardar cliente para bater a meta do mês que vem. É pecado? Muito. Por quê? É muito pecado, porque você corre um sério risco de perder esse cliente. Porque o que acontece? Às vezes tem vendedor que fica com essa, né? Eu bati minha meta, vou segurar esse cliente aqui para faturar só mês que vem, para me ajudar na meta do mês seguinte. Mas, às vezes, o mês seguinte vem com outras condições, com outros valores, entendeu? Com mudança de produto. Às vezes, acontece algum imprevisto com o cliente, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Sim. E aí, você perde o cliente, perde a venda, e aí acaba tchau, obrigado. Não ganhando dinheiro no mês e deixando de ganhar no mês seguinte. Não ganhou nenhum dos meses, para falar a verdade. Né? Essa foi boa.
Próxima, essa era para ver como é que você ia responder, tem uma aqui boa. Qual a importância da autoconfiança na hora de vender? Tudo. O que que acontece? O cliente ele precisa confiar em você, certo? Então, se você não passar segurança, se você não passar autoridade, seja no conhecimento técnico, seja no poder persuasivo, seja em todas as indagações do cliente, você vai gerar uma desconfiança e uma insegurança nesse cliente. Por isso que eu falo que o vendedor ele precisa se qualificar, ele precisa estudar, ele precisa ter tanto conhecimento de perfil do público dele, ele precisa ter conhecimento do produto, ele precisa ter conhecimento de negociação, porque eu já tive muitos vendedores que eram assim. Esse vendedor ele é excelente no conhecimento técnico. Cara, sabe fazer uma apresentação do produto maravilhosa. Olha, Bruno, essa garrafa é uma garrafa térmica, tá? Uma garrafa que conserva sua água mais gelada. Ela é uma garrafa resistente, fechada a vácuo, tudo. E aí, quando chegava na parte da negociação, mas, Bruno, quanto que é essa garrafa? Não, a garrafa é R$100. Não, mas R$100 é muito caro. Não, eu tenho essa garrafa mais barato. Aí o vendedor se perdia, porque ele não sabia negociar. Então, eu tinha vendedores muito bons na apresentação do produto, mas na negociação péssimos. E eu tinha vendedores muito bons na negociação, mas na hora de apresentar o produto, passava. Por isso que eu te falo que o vendedor ele tem que estar estudando o tempo todo. A negociação é um momento ali primordial. Então, o vendedor ele precisa saber como responder o cliente, as indagações do cliente, os questionamentos do cliente. Ele precisa saber as formas de pagamento. Ele precisa trazer para dentro da negociação dele, entendeu? A melhor forma que fica para o cliente, porque muitas vezes a forma que você enxerga não é a forma que o cliente enxerga. Às vezes o cliente quer comprar uma garrafa dessa que custa R$100, mas ele só tem R$50. Aí o vendedor não dá alternativa para ele, que ele pode parcelar no cartão de crédito, que ele pode dividir em 10 vezes. Tá entendendo? Então, assim, às vezes o vendedor, ele deixa de dar as alternativas para o cliente. Quando ele não está preparado, que é o que você falou, né? Quando ele não se sente preparado, ele transparece isso para o cliente. E para você tirar o dinheiro do bolso do cliente, ele precisa confiar em você. Tá? Eu tinha um patrão que foi meu professor, que era seu Diamantino, que era o dono do Grupo Revemar, que ele falava para mim: a primeira conexão que você gera com o cliente é no apertar de mão. Se eu pego na sua mão e eu não te passo firmeza e eu não gero a conexão com você, ali eu já te perdi. Então o vendedor ele precisa conhecer tudo isso. E essa dica eu dou de milhões. Existe um livro pequenininho que se chama O Corpo Fala. Eu já vi esse livro também. Comprem esse livro. Eu acho que todo vendedor, todo empresário, todas as pessoas que precisam vender serviço e produto teriam que ler esse livro. Ele é excelente. Porque os nossos gestos, o nosso corpo, ele induz muita coisa. Se eu estiver como cliente negando algo que você está me oferecendo e eu estiver com a cabeça negativa e você estiver junto comigo, pronto. Ali você já perdeu. Então eu estou discordando de você e você está... Não, mas nós vamos resolver, mas nós vamos fazer. O vendedor ele tem que aprender que ele nunca pode falar não. Não posso, não tem como fazer, não consigo. Existem várias outras formas de você falar um não. Então, existem várias técnicas que, se eu fosse falar aqui, nós íamos passar o dia todo falando. E é essas técnicas que o vendedor tem que estudar, que ele tem que ter conhecimento. Como é que a gente faz o vendedor entender que ele
que é ele quem controla a venda, que é ele que controla a negociação. Porque a gente sabe que quem vai tomar a decisão é o cliente. Mas a negociação, quem controla é o vendedor. É o vendedor. E é justamente na outra pergunta que você fez. Quando o vendedor ele é autoconfiante, ele consegue fazer isso espontaneamente. Quando o vendedor ele vai para uma mesa de negociação preparado, ele conduz a negociação sem o cliente perceber. Eu costumava falar que eu ganhava o cliente quando eu passava a mão no ombro dele, acabou. Porque quando você vai para a mesa de negociação, tem que ser um momento descontraído. Quando você trabalhou comigo na Toyota, lembra que depois que você apresentava o carro, que você fazia o test drive, você não ia direto para a mesa de negociação, você ia tomar um café, você ia conversar com o cliente. Naquele momento do café, antes da negociação, o vendedor tem que captar do cliente. Essa negociação depende só desse cliente, ou tem uma esposa, tem um marido, tem uma mãe, tem um tio, que vai ser definitivo para a gente fechar esse negócio. Uhum. Essa negociação, ele vai querer usar esse produto para quê? É para lazer, é para trabalho, é para ganhar mais dinheiro. Então, nesse momento que você apresentou, e isso é para qualquer gente, vendedor, seja um corretor de imóveis, seja um vendedor de carro, seja um vendedor de imóveis planejado, qualquer. Se você está ali no ato apresentando seu produto, seja para um médico, tá? Quando eu fui fazer minha avaliação, olha o tanto que é interessante isso. E eu vou lembrando das coisas, eu gosto de dar exemplos porque fica mais simplificado. Quando eu fui fazer minha avaliação para fazer minha cirurgia plástica, cheguei na consulta, conversei com o médico e tal. Falei, doutor, eu quero arrumar isso, eu quero arrumar aquilo, quero botar peito, tirar a barriga, tudo. Aí ele, calma. Falei, me conte um pouco sobre você. Você já foi mãe? Quantos anos você tá? Vamos tomar um cafezinho. Então, aquele momento, para mim, virou um momento descontraído. Quando ele foi me falar o valor que ficaria minha cirurgia, já no final daquela consulta, já nem me importava mais. Por quê? Porque ele entendeu a minha necessidade. E ele ajustou a minha cirurgia plástica, a nossa negociação, a minha necessidade. Então, esse é o papel do vendedor. Para ele se sentir seguro em uma negociação e para ele dominar a negociação, ele tem que ouvir o cliente dele. Porque na hora que ele indagar sobre preço, sobre parcela, sobre forma de pagamento, ele já vai ter todas as informações. Então, ele vai adequar aquela negociação conforme a necessidade do cliente. Próxima. O cliente sempre tem razão, verdade ou mito? Mito. Deixa eu falar uma coisa para ti que eu tive que aprender a duras penas. Existem clientes que você tem que demitir. E eu falo isso para você. Viu? Demitir cliente. Demita alguns clientes. E eu vou te falar por quê, Bruno. Existem clientes que mesmo você oferecendo o melhor atendimento, a melhor negociação, o melhor produto, ele só vai querer te prejudicar. Ele vai estar ali para discordar. Ele vai estar ali para difamar a tua empresa, o teu atendimento. Então, existem clientes que, infelizmente, é melhor você não ter. Eu já cheguei para cliente dentro da minha empresa e eu falei, olha, o senhor não precisa me pagar nada, eu vou montar seu carro e o senhor pode levar para outra oficina. É o cliente problemático. É aquele cara que todo lugar que ele vai gerar problema. Independente da experiência que você gere para ele. Então, não tenham clientes problemáticos. E o cliente problemático não é o cliente exigente, gente. Bora aprender uma coisa. Existe o cliente exigente, esse é o melhor cliente que existe, porque ele faz você crescer como profissional, ele faz você melhorar a sua empresa,
e ele fideliza. E ele ainda te indica para muita gente quando ele fica fidelizado. Ele trabalha para você. O cliente exigente, ele trabalha para você. Porque onde ele for, ele vai falar, deixa eu te falar, tem o Bruno, ele é excelente da agência de marketing. Vai com ele, que ele é o cara. Então, ele vai trazer vários clientes para você. Agora, o cliente problemático é aquele cara que ele vai procurar problema em tudo. E você pode ter o melhor atendimento, pode ser o melhor serviço, pode ter o melhor ambiente, mas mesmo assim ele vai sair falando mal de você. E assim como aquele cliente exigente vai trazer clientes para você, o problemático vai tirar. Porque ele vai sair falando mal de você para todo mundo. Então, nem sempre o cliente tem razão. Isso aí é algo que a gente tem que aprender. Isso é algo que a gente tem que aprender. Porque tem cliente que ele mexe com o psicológico assim, da gente na hora de atender, né? Primeiro, o cliente que quer pôr preço no seu produto ou no seu serviço, ele não é um bom cliente. Tá? Eu sempre falo, o cliente que ele já chega colocando preço no seu produto ou no seu serviço, ele não é um bom cliente. Então, a gente precisa saber identificar esses clientes. O cliente que ele te pede um desconto, que ele quer negociar, ele é diferente do cliente que chega desvalorizando o seu serviço. Sim. Tá entendendo? Então, são essas características, por isso que eu falo que a gente tem que ser muito ouvinte quando nós atendemos um cliente. Porque todos os gestos, todas as falas, tudo nele vai trazer muita informação para você. Então, é o que eu sempre falo. O bom vendedor, ele observa bastante, ele escuta bastante e fala menos. E é isso. Então, no caso de que você tem poucos minutos com o cliente, você ouve e pergunta mais. Exatamente. E outra, sempre faça perguntas abertas onde gere um diálogo com o cliente. Porque pergunta fechada, tu vai ter um sim ou um não. Como é que tu vai criar conexão com esse cliente? Perguntas abertas para respostas abertas. Ali vai gerar um diálogo. É o que eu te falei da xícara. Quer essa xícara? Não. Seu Bruno, eu tenho essa xícara para lhe oferecer. É uma xícara de cerâmica que vai conservar seu café mais quente. Então, é todo esse preparo. Por isso que eu falo, venda é uma técnica. Muito bom, muito bom. Para quem está em casa assistindo aí, essas são dicas valiosíssimas. Valiosíssimas de quem tem experiência. E de forma simplificada, né, Bruno? Porque hoje, falar sobre vendas, falar sobre comercial, as pessoas trazem uma linguagem tão difícil, sabe? Que muita gente não consegue absorver. É tanta sigla em inglês, é tanta sopa de letrinha que as pessoas ficam perdidas e ficam, às vezes, até com vergonha de perguntar. Então, assim, eu sempre gosto nas minhas falas, e quando eu venho falar qualquer assunto que seja para agregar para alguém, eu gosto de trazer de uma forma muito simplificada, com exemplos, com situações que acontecem no dia a dia, para que as pessoas realmente tragam essa informação para o seu dia a dia, que elas usem. Uhum. Entendi. É uma coisa que eu estava examinando, que a senhora falou a respeito de trazer o valor. A senhora não acha que os vendedores que nós temos hoje no mercado, eles são vendedores que estão preocupados muito com o bolso dele? Por exemplo, ele entra numa venda preocupado quanto que ele vai ganhar, preocupado com as coisas internas pessoais dele, em vez dele realmente se entregar na hora da negociação, assim, para vender e tudo mais. A senhora não acha que é mais uma questão emocional? Na realidade, o que acontece? Nós estamos vivendo uma mudança, né, de profissionais no mercado. Hoje as pessoas, infelizmente, elas estão doentes. A maioria de nós. E essa doença, ela é uma doença emocional. Então, muita gente vai trabalhar sem vontade de trabalhar. As pessoas, a maioria das pessoas, principalmente pessoas da faixa etária de 30 anos para baixo, elas são pessoas que elas são mais ansiosas, elas são mais depressivas, elas são mais carentes.
Então, nós temos uma mudança de perfil de profissionais. São pessoas que se frustram mais rápido. Então, o que elas querem? Elas querem aquele senso de urgência, que é o que eu falei para você. Então, o vendedor, às vezes, ele vai ali e prospecta 10 clientes no dia. Todos esses clientes falaram não para ele. No final do dia, ele tá acabado. Ele já está desmotivado, ele está com vontade de pedir as contas, ele já está querendo chorar. Entendeu? Então, assim, hoje você tem que trabalhar, eu falo que é o mais difícil, que é a mudança de mentalidade. Porque quando você tem frustrações, quando você tem problemas emocionais, eu só posso acessar isso em você se você me permitir. É o que eu sempre falo. Eu não tenho como te entregar uma garrafinha dessa cheia de motivação todos os dias de manhã. Porque a motivação é algo interno. Uhum. Não tem como eu te dar. Eu posso te trazer um ambiente gostoso de trabalhar, eu posso te trazer a vontade de fazer o negócio acontecer, eu posso até te motivar momentaneamente. Mas fazer com que você queira isso todos os dias não tem como. E é o que eu te falei. Às vezes, o vendedor ele tem que identificar que, às vezes, ele precisa trabalhar ali o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, para ele começar a colher os frutos. E hoje nós temos uma geração imediatista, que já se frustra no primeiro não. Sim. Eu te falo que hoje a rotatividade de funcionário dentro das empresas, eu falo isso como empresária, é gigante. E não é falta de ensinar, não é falta de motivar, não é falta de dar ferramentas de trabalho. Não, é porque nós, infelizmente, estamos com uma geração ansiosa, imediatista. E a venda, ela é um processo. Não adianta o primeiro mês você chegar ali e querer bater a meta que você não vai conseguir. Você vai estar plantando, você vai estar prospectando o cliente, você vai estar ligando todos os dias, você vai estar fazendo o agendamento, você vai estar trabalhando. É igual para qualquer vendedor. O vendedor do varejo é do mesmo jeito. Ah, o primeiro mês eu vendi 2 xícaras e uma garrafa. Ah, meu salário só veio R$ 1.500. Não, isso aqui não vai dar para mim. Só que eu não tenho a mentalidade, opa, esse primeiro mês eu vendi 3, no outro mês eu vou vender 6, no outro mês eu vou vender... O que eu vou precisar para vender mais? Eu vou ficar na porta da loja. Quando o cliente chegar, eu já vou abordar ele. Bom dia, seu João, vamos aqui. O senhor deseja algo específico? Não, eu quero... Seu João, deixa eu lhe mostrar. Olha, junto com essa xícara tem essa garrafa, que eu posso fazer um preço bom para o senhor. Então, assim, o que eu vou gerar? O que eu vou fazer para que o mês que vem eu venda mais? As pessoas só acordam de manhã e vão para o trabalho, sem planejamento, sem meta, sem estratégia, sem nada. Eu te falo porque eu já tive vendedores que chegam no balcão e ficam lá, ó, olhando. E aí, entrou quantos carros na oficina? Nenhum, até agora. Ligou para quantos clientes? Nenhum. Fez quantas visitas? Nenhuma. As pessoas têm vergonha. Pega o catálogo, pega o prospecto, bota debaixo do bolso. Se o cliente não vem até você, vá até o cliente. Bata de porta em porta. Bom dia, seu Antônio, tudo bom? Eu sou vendedor de tal loja, eu vendo isso, isso e isso. O senhor já conhece o nosso produto? Deixa eu lhe apresentar aqui. É isso. Quando eu entrei na Toyota, eu entrei como vendedora. Não sei se você lembra, se eu já te falei isso. Na época que eu entrei na Toyota, eu estava 2 anos afastada do mercado porque eu tinha ganhado neném. Voltei sem carteira de clientes. Porque eu era gerente na outra concessionária, né? E aí tive que começar do zero. E quando eu entrei na Toyota, eu virei para uma vendedora muito experiente e falei para ela assim: ah, amanhã eu vou para Eldorado fazer visita. Sabe o que essa vendedora virou para mim e falou? Vendedor da Toyota não faz visita. Os clientes vêm até nós. Falei, só se for vendedor da Toyota com teu perfil, porque no meu perfil faz. E beleza. Eu fui fazer uma ação de vendas. E naquela ação de vendas que eu fiz, eu vendi 2 carros. Se eu tivesse sentado esperando o cliente vir até a mim, será que ele viria? Então é isso, o vendedor tem que ter atitude. Cara, muito bom. Muito bom esse bate-papo, de verdade. É assim, só para a gente já entrar na reta final, eu vou pedir para a senhora deixar um recado pro pessoal de casa a respeito disso.
entendeu? Que a senhora tipo assim, mais para aprendizado interno de quem é empresário, de quem é vendedor, de quem quer realmente encarar o mercado nesse momento. Certo. Então, eu vou falar olhando para aquela câmera. O recado que eu deixaria para você, empresário, vendedor, empreendedor, profissional liberal, que antes de qualquer serviço, qualquer produto, você se vende. Então, invista em conhecimento, se prepare, seja autoridade do serviço ou produto que você oferece. Gere conexão com as pessoas que você quer alcançar. Busque conexão. Pessoas vendem para pessoas. E hoje, as pessoas querem se sentir pertencente. Então, faça parte de algum grupo, de alguma instituição. E junto com essas pessoas, você pode ter certeza que você crescerá. Venda é a alma do negócio. Se você não souber vender, infelizmente, você não vai crescer. Isso aí. Quero agradecer a presença da senhora, que veio de Canaã especificamente, né? Para quem não sabe, proprietária da Mapelite. Da Maptruck. E da Maptruck, né? Passar o arroba da senhora também no Instagram. Sim. O meu particular é eu.anapaulatorres, né? E o Instagram da MAP é Mapelite Canaã e o da Truck é Maptruck Canaã. Nos procure lá no Instagram, me sigam, entendeu? Eu já tenho uma rede de amorinhas lá. Tem mesmo. Isso é verdade. Então, e esse aqui vai para um canal, no meu canal também, que é particular, né? Que é Bruno Christian MKT. Também vai para o Instagram e eu vou criar também o quadro chamado Operação Marketing, que é para estar dentro de todos esses assuntos que nós conversamos aqui hoje. Pronto. Entendeu? Pois sigam então, lá, gente. Agradecer a presença da senhora nesse momento aqui. É importantíssimo, primeiramente, nesse primeiro capítulo, né? Primeiro episódio da Operação Marketing. E agradecer também a visualização de todo mundo que está em casa. Isso daqui é para vocês. Isso aqui é para vocês. Eu que te agradeço, Bruno, por estar abrindo esse projeto, ser a primeira convidada. Eu tenho certeza que será sucesso, né? Nós precisamos de sangue jovens igual você, que está aí à frente, está buscando, né? Começou a empreender e vem inovando esse mercado. Então, parabéns e desejo só sucesso. Muito obrigada pelo convite. É isso aí, gente. Até a próxima, viu?